Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para te explicar como fazer um teste de Wilcoxon no R. O teste de Wilcoxon, ele é o teste não paramétrico correspondente ao teste T pareado. Portanto, ele vai comparar dois grupos que são grupos dependentes, grupos relacionados. Na aula de hoje eu vou te explicar como fazer o teste de Wilcoxon para as duas amostras pareadas, vou te explicar tanto como pedir no R o unicaudal quanto o bicaudal, e a gente vai ainda fazer uma análise descritiva, pedir a estatística descritiva desses dados. Isso é muito importante porque o teste de Wilcoxon, como ele é um teste não paramétrico, ele em geral vai ser usado em dados que não apresentam a distribuição normal. Esse tipo de dado raramente é bem representado pela média. Nesses casos, a mediana é uma medida de tendência central que representa muito melhor esses dados. E da mesma forma, se a média não representa bem os dados, o desvio padrão também não vai representar de forma adequada esses dados. Então, nesses casos, é mais adequado a gente usar a mediana e a amplitude interquartil. Eu vou te explicar lá no R como pedir essas duas informações. Vale lembrar que o teste de Wilcoxon, esse teste que eu estou falando aqui, que é o Wilcoxon pareado, ele também é conhecido como Wilcoxon Signed Rank Test, que seria o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. E eu estou reforçando isso porque o teste de Mann-Whitney, que eu expliquei no vídeo de R anterior, ele também pode ser chamado de teste de Wilcoxon, só que eles são usados em contextos diferentes. Esse aqui, que é o Signed Rank, ele é para amostras pareadas. O Mann-Whitney, ele é para amostras independentes. Para aplicar o teste de Wilcoxon, a gente tem alguns pressupostos. A variável dependente, ela precisa ser numérica ou categórica ordinal. Isso aqui é uma vantagem em relação ao teste T, porque o teste T pareado não permite que a variável dependente seja categórica, ainda que seja categórica ordinal, tem que ser variável numérica. Então, por exemplo, escala Likert é uma escala que é categórica ordinal. O teste de Wilcoxon já permite que ela seja utilizada. E a variável independente deve ser composta por dois grupos, e esses dois grupos devem ser dependentes, eles devem ser pareados. Por exemplo, você olha uma mesma pessoa antes e depois de uma intervenção, ou antes e depois da passagem de tempo. Para o exemplo dessa aula, a gente vai utilizar o banco de dados 4, que é o mesmo que já foi utilizado na aula de teste T pareado, e ele contém informações de 275 indivíduos tratados com anticonvulsivante. E aí a gente tem uma variável que é convulsões, que indica o número de convulsões por dia de cada paciente, portanto, uma variável numérica discreta. E a gente tem essas convulsões em três situações: antes do início do tratamento, que é essa PT, pré-tratamento, na primeira semana, que é o S1, e na sexta semana, que é o S6. A gente vai verificar se existe diferença no número de convulsões por dia de cada indivíduo antes do tratamento e na primeira semana. E aí a gente vai treinar também como descrever esses resultados de forma adequada. Para isso, a gente vai usar esse script que vai estar disponível para download na descrição, assim como o banco de dados 4 também disponível para download. O primeiro passo vai ser carregar os pacotes que serão utilizados. Eu coloquei aqui um código que vai instalar no seu computador, caso você não tenha esses pacotes instalados. No meu caso, como eu tenho, ele vai só carregar. E a gente vai usar aqui dois pacotes, que são o dplyr, que eu sempre uso, e o rstatitics. Enfim, esse daí. O segundo passo é selecionar seu diretório de trabalho. Eu vou colocar aqui que eu quero que meu Working Directory seja onde já está o script. Então, coloquei o Source File Location. Tudo isso estou passando rapidinho porque foi explicado com muito mais detalhe nos vídeos anteriores da playlist. Aliás, o link da playlist também está na descrição do vídeo. E aí eu vou ler o banco de dados. Esse banco de dados eu fiz umas alteraçõezinhas aqui na parte de leitura.
Você vai ver que ele está sendo lido do jeito que a gente sempre lê. Chamei de dados, usei a função read.csv, só que eu adicionei aqui esse rename, porque esse banco de dados, quando eu escrevi de um jeito que não é muito bom. Convulsões estava com acento, gênero estava com acento, e isso não é muito legal, porque para o R, esses caracteres são caracteres especiais e dependendo do jeito que você salva, eles vão sumir. É uma coisa meio complicada. Então, o mais legal seria trocar. Uma outra opção, é claro, é você trocar lá no Excel mesmo, antes de salvar o banco de dados em CSV, tá? Eu vou rodar tudo isso e ele vai ler o banco de dados e onde estavam os acentos vão sumir. Isso aqui eu também expliquei com mais detalhes na aula de teste T pareado. Usando essa função view dados, eu consigo ver o banco de dados. Veja aqui que já não tem mais acento nos nomes, né? E aí eu consigo, então, observar quem é o indivíduo, né? O ID dele, o gênero, a data de nascimento, a quantidade de convulsões pré-tratamento na primeira semana e na sexta semana. E aí eu ainda gosto muito dessa função, que é a função glimpse dados, que ela me diz aqui como que foi identificado cada uma das variáveis. Ela identificou aqui o ID do paciente e o ID do médico como FCT, que é Factor, gênero também, gênero tá certo, data tá identificada aqui como fator. Isso seria um problema se a gente fosse usar a data, mas não vamos utilizar, então tudo bem. E aí a gente tem aqui as convulsões pré-tratamento na primeira semana e na sexta semana, e todas elas estão classificadas como INT, que é de integer, quer dizer que é um número inteiro, tá certo? Bom, então o próximo passo vai ser a gente fazer o teste de Wilcoxon. Para fazer esse teste de Wilcoxon, a gente vai usar a função wilcox.teste. Se você já assistiu a aula de Mann-Whitney, você vai ver que é a mesma função, você pode achar isso meio estranho. Mas a gente vai usar a mesma função, mas mudar alguns argumentos para que ele faça o teste de Wilcoxon, que é o Signed Rank, que é o pareado. Então, o que a gente vai colocar aqui? Primeiro, a gente tem que colocar quais são as duas variáveis que vão ser comparadas. Lembrando aqui também algumas coisas importantes. Primeiro, eu estou usando o teste de Wilcoxon pareado porque eu quero comparar as convulsões de um indivíduo pré-tratamento com as convulsões do indivíduo na primeira semana de tratamento. Então, eu estou comparando a quantidade de convulsões da mesma pessoa. A quantidade de convulsões que o indivíduo teve na primeira semana, ela não é uma medida independente da quantidade de convulsões pré-tratamento, é o mesmo indivíduo, né? Então, são variáveis, são medidas que são dependentes, elas são pareadas, elas são parzinhos de observações que não podem ser dissociadas. Outra coisa é que o teste de Wilcoxon, ao contrário do teste T pareado, que pensa em média da diferença, o teste de Wilcoxon vai pensar na mediana das diferenças. Então, a hipótese dele aqui, a hipótese nula, vai ser de que a mediana das diferenças é zero, e a hipótese alternativa de que a mediana das diferenças vai ser diferente de zero. Eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhe e vou pedir aqui umas estatísticas descritivas para a gente ter essa conversa melhor. Mas entenda que é isso que a gente está fazendo. E aí eu vou comparar, então, dois valores. Eu quero parear duas variáveis, a convulsão pré-tratamento e a convulsão na primeira semana. Então, eu vou dizer aqui, dados, convulsões... Opa! Eu sempre erro escrevendo convulsões pré-tratamento, vírgula, dados, a outra variável, convulsões na primeira semana, e aí aqui paired, pareado, igual a true. Isso aqui é o que define que agora o teste é um teste pareado, ele não é mais o teste de Mann-Whitney. Eu coloquei aqui pareado igual a verdadeiro, então quer dizer que ele vai rodar um teste pareado. Vou dar um Ctrl Enter aqui. E aí veja que ele libera aqui um valor de V, um valor de P, e ainda diz aqui que ele está comparando convulsões PT com convulsões AS1. Veja também que o teste ele libera aí um valor de V, um valor de P.
O valor de V, ele é aquele valor da estatística do teste, assim como o T tem o valor de T, a nova tem o valor de F, o V é um valor da estatística do teste. O importante para a gente interpretar mesmo vai ser o valor de P. Outra coisa é que o SPSS libera uma estatística do teste um pouquinho diferente. Ao invés de ter uma estatística V, é uma estatística W. Isso tem uma diferença ali no cálculo, um deles está pensando só nos postos positivos, o outro está somando os postos totais. Não importa, o que importa para a gente é o valor de P e os valores vão ser iguais, tá? Para os dois softwares vai ser o mesmo valor de P. Nesse caso, veja que meu valor de P é 1,3 elevado a menos 5, a 10 a menos 5. Portanto, seria 0,000013. Um valor muito menor que o valor de alfa, o 0,05. Portanto, voltando aqui na ideia das hipóteses, o teste Wilcoxon vai ter como hipótese nula que a mediana da diferença entre os valores é zero e hipótese alternativa que a mediana da diferença dos valores é diferente de zero. Nesse caso, então, a gente vai rejeitar a hipótese nula, aceitar a hipótese alternativa e considerar que, de fato, a mediana dos valores, a mediana da diferença dos valores é diferente de zero. Esse teste que o R faz por padrão, por default, ele é um teste bicaudal. Se eu quisesse um teste unicaudal, eu precisaria mudar essa função, colocando alternative igual a greater ou alternative igual a less. Tudo isso eu expliquei com mais detalhes também em vídeos anteriores, principalmente os vídeos de teste T, e expliquei também no vídeo de Mann-Whitney. Mas, basicamente, se você quiser uma hipótese unicaudal para a direita ou para a esquerda, você vai ter que usar o greater ou o less. Coloquei aqui escrito bonitinho para você se achar depois, caso isso seja do seu interesse. Mas lembrando que é sempre muito arriscado a gente usar hipóteses unicaudais. O ideal é que as hipóteses sejam bicaudais. Tem um vídeo teórico muito legal falando sobre isso, que saiu essa semana. Essas semanas, umas 2 atrás. E aí, para pedir análise descritiva dos dados, como eu falei para vocês, o teste de Wilcoxon, ele não tem como base a média nem o desvio padrão, porque são medidas que não fazem sentido fora de uma distribuição normal. Ele vai usar mediana, intervalo interquartil, ele vai usar medidas mais relacionadas à distribuição dos dados. Então, uma das coisas que eu fiz aqui para isso ficar bem claro, eu criei uma variável, que é a variável que é a diferença entre os valores. Então, eu vou te explicar como eu criei, porque isso é útil aqui, mas é útil na sua vida. Então, ó, eu falei assim, pega o banco de dados e cria uma variável diff. Essa variável diff existia? Não. Como não existia, o R vai criar. E aí eu vou dizer que essa variável diff recebe, é isso que essa setinha indica, ela vai ser composta pela subtração entre o valor que está em convulsões PT menos o valor que está em convulsões S1. E eu vou rodar isso. Quando a gente roda isso, parece que nada aconteceu, mas ele foi criada essa variável no banco de dados. Se a gente de novo pedir aquela função view dados, ele vai abrir o banco e veja que agora eu tenho aqui a diff, que nada mais é do que esse valor menos esse, ó. Veja que aqui deu menos 1, de fato aqui foi maior. Aqui deu 2, de fato aqui foi menor, e assim por diante. O teste de Wilcoxon, ele é todo baseado nessa diferença. Eu não vou entrar em detalhes do cálculo, mas tenho ainda uma vontade de fazer aulas bem teóricas, assim, de te mostrar o cálculo para tudo fazer mais sentido. Mas ele é baseado nisso. O ranqueamento do teste de Wilcoxon é feito com base nessas diferenças. E aí, uma outra coisa que eu acho legal é que a gente peça as estatísticas descritivas. Isso aqui é muito parecido com uma coisa que eu já fiz no vídeo de Mann-Whitney. Então, eu vou pedir aqui dados, aí eu vou usar um operador, que é o operador pipe, que é o porcentagem maior porcentagem, ou Ctrl+Shift+M, e vou pedir aqui get summary stats.
Basicamente, essa função está me dizendo pegar as estatísticas resumo. E aqui eu vou adicionar, separado por vírgula, tudo que eu quero resumo. Quero da convulsão pré-tratamento, quero das convulsões na primeira semana e quero daquela nova variável que eu criei, que é a diferença. E vou pedir que o tipo de resumo seja o median underline IQR, que vai me dar a mediana e o interquartile range, o intervalo, a amplitude interquartil. Se você estivesse trabalhando com dados paramétricos, daria para usar aqui min underline SD, que ele é da média de desvio padrão. Eu expliquei isso um pouco melhor na aula de Man Whitney. Rodando aqui, veja que bonitinho, ele vai me dar aqui a mediana e o intervalo para convulsões PT, para convulsões S1 e para o DIF. Veja que a mediana para convulsões pré-tratamento é 3 e a mediana para convulsões na primeira semana também é 3. Ou seja, até aqui parece meio esquisito porque parece que não teve diferença, né? As medianas dos dois momentos foram 3. Só que não se esqueça que o teste ele não tem como base as medianas separadas, ele tem como base a mediana das diferenças. E aí veja que a mediana das diferenças foi igual a 1. E ele considerou aqui essa mediana como diferente de 0. Então, existe uma diferença entre esses momentos. Bom, e aí fica faltando a gente escrever de fato os resultados. Para isso, vou subir um pouquinho aqui para a parte que a gente está com os valores de V e valor de P. E acho que aqui é importante a gente pensar como descrever, porque eu acho que essas hipóteses não são tão intuitivas assim. Lembrando que a hipótese alternativa é que a mediana das diferenças é diferente de 0. Não é uma coisa tão intuitiva. Eu acho que aqui valeria a pena dizer que as convulsões na primeira semana foram inferiores à quantidade de convulsões pré-tratamento. Isso é verdade. Como que eu sei isso? Quando a gente olha aqui a mediana da diferença foi 1. Esse 1 aqui é um 1 positivo, certo? Se é um 1 positivo, então quer dizer que a mediana pendeu para o positivo. E como a gente está fazendo essa diferença sendo o pré-tratamento menos a primeira semana, sendo positivo, quer dizer que o valor do pré-tratamento está maior que o valor do S1. Se fosse negativo, então o S1 estaria maior. Então, vale a pena a gente dizer desse jeito. E aí a gente pode dizer que o teste de sinais de Wilcoxon, ou só o teste de Wilcoxon, mostrou que essa diferença é estatisticamente significante. E aí a gente reporta aqui nesse caso o valor de V e o valor de P, dizendo que o P foi menor que 0,001. Lembrando também que essa forma de escrever os resultados que eu conto para vocês é sempre uma sugestão. Vão ter milhares de formas de escrever esse resultado e você tem que achar qual é mais adequada para você. Se as medianas fossem bastante diferentes, valeria a pena descrever as medianas de cada grupo também, mas nesse caso a gente nem teve diferença, vai talvez ficar mais confuso ainda o resultado. É isso, eu espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado. Fica sempre o pedido, se você gosta do conteúdo, curta os vídeos, se inscreva no canal e se tiver interesse, me segue também lá no Instagram, no @estatística aplicada. Até a próxima!